Esse livro foi montado nos estúdios de gravações dos irmãos gêmeos Luke Godard. A impressão que se tem aqui é que estamos ouvindo uma sessão de psicanálise. É bem isso que os gêmeos do audiolivro nos oferecem agora. Nem Luke nem Godard deixam claro de quem é o sonho. Apenas abrem o registro do áudio com "Bom dia", dizem a hora, o dia e narram o que sonharam. Preciso dormir de novo para tentar sonhar com outra coisa. Bom dia, são 9 horas da manhã. Hoje é dia 29 de agosto. É uma quinta-feira. Eu tive um sonho terrível. Eu estava com a minha mãe num casarão muito alto. Devia estar talvez no sexto andar, se é que isso possa ser um casarão. A cidade provavelmente fosse Botucatu mesmo. E eu estava olhando pela janela. Era uma janela em tamanho de porta, assim. Estávamos andando dentro da casa e eu comentando com a minha mãe, olhando os prédios e botando defeito, como sempre, né? Olhando, e o que eu falava era assim, aquela construção, né? Então eu via desde lá para baixo, não chegava a olhar a rua lá embaixo, mas eu olhava a fachada do prédio da frente do nosso, janelões assim enormes, mas como se fossem portas. E eu olhava e falava, devia ter uma sacadinha na frente para a pessoa, é perigoso. A pessoa abre assim e fica um abismo para baixo, é perigoso cair. Aí eu reparei bem assim, dizendo, é uma construção antiga, então as pessoas precisavam ter isso como se fosse um quintal delas. Então é como se fosse um corte na rua, na rua. Então pela rua você entra, a fachada do prédio é estreitinha, estreita, do tamanho de um cômodo. E daí, entre um prédio e o outro, naquele momento, tinha como se fosse uma ruazinha, onde tanto a gente do lado de cá, que não tinha a mesma sensação do que os que estavam do lado de lá, porque a nossa janela era fechada inteira, ou a gente não se atrevia a ficar olhando para baixo, não olhamos para baixo, então olhava só as pessoas do lado de lá. E tinha dois rapazes, a idade mais ou menos 23 anos, um mais baixo, outro um pouco mais alto, e dava para escutar inclusive a conversa deles. E minha mãe estava profundo. Aqui de costa não estava olhando. Eu estava olhando, tinha algumas gaiolas dentro desses cômodos, porque era um cômodo que entrava no outro, no outro, no outro. Eu via como se fosse esses aquários que tem esse minhocário, que você vê a visão de corte de cada galeria, né? Então eu via o apartamento dele inteirinho, até o fundo. Olhava a silhueta do telhado, era o último andar. Eu via ele andando para lá e para cá, e mais ou menos o que eu estava comentando com a minha mãe, ele comentava com outro rapaz, falando, olha, a gente tinha que construir aqui uma sacada para poder, porque isso é perigoso. Aí o outro falou, a gente precisa chamar alguém para fazer isso, né? E daí ele falou, imagina, eu sou capaz de fazer isso aqui, deixa eu ver assim. Aí ele ajoelhou, minha mãe estava olhando para trás, não estava olhando os rapazes nem nada, e eu fiquei olhando. E ele ajoelhou na beiradinha assim e falou,
deixa eu ver onde que eu vou apoiar uma madeira assim, para construir. Ele ajoelhou e não tinha nada na frente dele. Era um janelão de madeira aberto, um patamarzinho assim na frente dele que não avançava para frente. É aquele vão mesmo. Aí ele ajoelhou e eu vendo ele assim, falei, nossa, que perigoso ele cair. Ele apoiou a mão assim e é incrível que no sonho eu vi a queda desse rapaz caindo igualzinho como se cai na realidade. Ele apoiou a mão, ajeitou assim e deu aquela escorregadinha com a mão. Escorregadinha ele tentou apoiar no ar. Caiu. Caiu. Eu não olhei para baixo. Olhei o outro, só vi o outro olhar, assustar e o rapaz cair. Eu não olhei porque se eu abaixasse a cabeça eu ainda veria ele chegando no chão. Eu não olhei, virei para minha mãe e falei, mãe, vamos orar. Ela falou, por quê? Eu falei, aconteceu, o rapaz da casa vizinha acabou de cair. Eu vi ele caindo. Eu não olhei para baixo, ele caiu. Ela ameaçou virar para olhar, olhou, virou de costas, nós viramos para frente do cômodo que a gente estava ali, que devia ser uma cama, um quarto ali. Viramos, ela baixou a cabeça e ela começou a orar. E eu acordei na cama nessa hora, nessa oração, escolhendo o que dizer, agradecendo a Deus por não ter acontecido com a gente. Por outro lado, orar pela família desse rapaz, pelo outro rapaz que estava junto, que com certeza é um impacto muito forte. Então, senhor ladrão de sonhos, hoje o sonho foi curto e eu sonhei com a morte. Tenha um bom dia.